Muito bom dia a todos. É com grande prazer que inicio estas conversas na Servo sobre a visão estratégica, no caso presente, a visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica em Portugal 2020-2030. Esta ação é a primeira ação pública de um grupo que a Servo tem, a que chamamos Portugal 2030, e que estará no acompanhamento daquilo que é a aplicação dos fundos para Portugal e daquilo que seja uma visão estratégica de crescimento do nosso país. E por isso mesmo foi com um grato prazer que tive a possibilidade de convidar e de ter aceitação o professor António Costa e Silva para nos acompanhar nesta nossa primeira conversa, em que vamos ter como tema principal o seu relatório, uma visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030, sabendo todos nós que o professor António Costa e Silva é, além de engenheiro, professor universitário, gestor, presidente do Conselho Executivo da Partex e, evidentemente, um cidadão preocupado com aquilo que será o futuro do nosso país e por isso mesmo se apresentou a fazer este relatório. Na minha companhia terei também o Rui Medeiros, sócio de público da Servo, que é bem conhecido de todos, um jurista também sempre preocupado com aquilo que é o futuro do nosso país e aquilo que é o seu desenvolvimento, bem como com a Ana Luísa Guimarães, também sócia da área de público, fazendo com que todos nós possamos eh, ter um diálogo que seja um diálogo franco e aberto depois de uma intervenção inicial que o Sr. Professor António Costa e Silva fará em relação àquela que é a sua visão estratégica. Espero, com toda a sinceridade, que seja uma conversa visionária em relação àquilo que é o futuro do nosso país. Acho que temos todos os condimentos para que isso seja possível e fazendo um bocadinho uma história que passa pela leitura ou que passou pela leitura do documento, o documento surge sequência da crise que se instalou, formas de pensar aquilo que será o futuro pós-Covid, como é que vamos passar se estamos num mundo global União, dentro da União Europeia, expondo aquilo que hoje são fragilidades, mas no futuro podem ser pontos fortes deste país que está geograficamente onde está dentro da União Europeia, que, como se refere no relatório, exporta 75% dos seus bens e serviços precisamente para a União Europeia e que tem, naturalmente, alguns objetivos pela frente. E eles são bem salientados no relatório. O objetivo de natureza industrial, onde temos que fazer um esforço coletivo de reindustrializar o nosso país, o da saúde e o da luta contra a pobreza. Há muitos desafios, desde logo o de gerir os vários riscos que temos pela frente, o de planear melhor, o de avaliar melhor aquilo que vamos fazendo. Mas não é para me ouvirem a mim que aqui estão e, portanto, eu mais uma vez agradecendo penhoradamente o facto de ter aceito e de forma imediata este desafio que a Servo lhe lançou, eu passaria a palavra ao professor António Costa e Silva. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria agradecer o convite do Dr. Diogo Feio, Dr. Rui Medeiros e da Servo para estar aqui esta manhã. É com muito prazer que estou aqui para partilharmos a discussão sobre qual deve ser o caminho do país para o futuro. Eu sou da opinião que tem que haver uma forte mobilização de toda a sociedade civil, de todos os cidadãos, para realmente construirmos um país melhor. Mas nós não podemos ter ilusões. Nós estamos confrontados com a pior crise das nossas vidas, portanto é uma crise pandémica que já se transformou numa crise económica e social profunda. E quando estamos a defrontar esta crise pandémica, desde logo é muito importante ver que ela está a revolucionar, de certa forma, todos os paradigmas que nós tínhamos para olhar para o mundo. Nós não vamos conseguir
responder a esta crise se ficarmos agarrados a pensar, agarrados ao corrimão das ideias feitas. Nós temos desafios desde logo ao nível da saúde. Este vírus questionou o que é o problema da saúde e os desafios da saúde hoje, alargando muito o seu âmbito. Temos um problema de segurança, a segurança hoje é a segurança da própria espécie humana. Temos um vírus darwinista que penaliza os mais desadaptados, os mais vulneráveis, os menos saudáveis e, portanto, é fundamental o pilar das políticas sociais para não deixarmos ninguém para trás, mas é uma crise que está a dizimar o nosso tecido económico, as empresas e, portanto, é necessário responder ao máximo para preservar a capacidade produtiva do país. É um vírus que está a transformar o paradigma do trabalho. O trabalho provavelmente no futuro vai assentar no modelo híbrido, com trabalho presencial e teletrabalho e, portanto, há desafios novos que aqui se colocam. É um vírus ou uma crise pandémica que acelerou a conectividade digital e a mudança tecnológica e, portanto, nós vamos ter dois países que estão a emergir e que se vão dialogar um com o outro no futuro, um país físico e um país virtual, um país digital, e atenção, está a haver uma migração de valor para as plataformas eletrónicas, o ciberespaço vai ser um eixo estratégico importante da reorganização da economia, da reorganização das empresas e, portanto, temos que apostar nele, mas é também uma crise que está a suscitar grandes questões em termos de como é que nós estamos a gerir o risco. Nós somos uma civilização que avançou na história, se olharmos para o fim do Renascimento, quando Luca Pacioli e os seus companheiros começaram a criar o embrião da teoria das probabilidades, as sociedades começaram a gerir os riscos, mas aparentemente no século XXI, com todo o volume de informação que temos, não estamos a ser capazes de transformar a informação em conhecimento, o conhecimento em sabedoria e gerir os riscos. E, portanto, nós fomos incapazes de antecipar a crise económica e financeira de 2007 e de 2008, as primaveras árabes de 2011, e fomos incapazes de antecipar esta crise pandémica e a sua extensão global. E é evidente para um país como Portugal, que tem múltiplas vulnerabilidades, é extremamente importante tirar daqui uma ilação importante, no sentido de o país se preparar para lidar com as próximas crises, a crise pandémica, as crises de saúde, os ciberataques, o ciberterrorismo, as crises relacionadas com a ameaça climática, que é fundamental. E, portanto, quando fazemos um primeiro quadro estratégico de reflexão, nós temos que tirar uma ilação fortíssima sobre o papel do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema Nacional de Saúde para responder não só a esta crise, como as crises futuras. Eu penso que uma grande linha estratégica para o futuro é reconfigurar todo o Serviço Nacional de Saúde, apostar não só nas infraestruturas, mas nos profissionais de saúde, nas suas carreiras e na reorganização do Serviço Nacional de Saúde, em interação com o setor privado e com o setor social. Isso é fundamental em termos de futuro. Mas, por outro lado, nós não podemos esquecer a história do nosso país. E o nosso país é um país confinado na Península Ibérica pelo seu grande vizinho, portanto tentou ao longo da história uma relação continental com a Europa e com a Espanha. Quando isso não funcionou, virou-se para o mar. E há quase uma constante na história de Portugal: quando se virou para o mar, o país prosperou; quando virou as costas ao mar, definhou. E, portanto, é que eu defendo, para uma visão estratégica em termos de futuro, que é fundamental o país explorar estas duas dimensões, explorar a relação continental com a Europa, e por isso tem que apostar nas infraestruturas, desde logo na rede ferroviária e elétrica nacional, conectando todas as redes que existem, as capitais de distrito, e ampliando as suas ligações com a Espanha e com a Europa. É preciso, neste quadro, transfigurar o destino do interior do país. Nós temos uma visão muito litoralista em Portugal, e, portanto, hoje, quando olhamos para o interior, nós vemos o que se passa em Bragança, Castelo Branco, Évora, com um polo de tecnologias agrícolas que se criou, fruto do dinamismo dos politécnicos, dos centros de investigação, das empresas, das autarquias. Em Castelo Branco e na Covilhã temos um polo de ciências biomédicas. No Fundão temos uma espécie de microcosmos de tecnologias digitais. É preciso mapear as valências destes territórios, dialogar com o outro lado da fronteira, desenvolver espaços económicos integrados para transformar aquilo que são as zonas do interior, que hoje associamos ao atraso, que hoje associamos à desertificação. É preciso transformá-las na centralidade do Interland Ibérico. E eu penso que isso é possível, mas isso envolve uma outra visão do território e um trabalho muito estreito e profundo
com todos os órgãos locais, desde as CCDRs, as comissões intermunicipais, as autarquias, as associações empresariais. Mas nós não podemos esquecer também a nossa relação com o mar. Provavelmente, com a extensão da plataforma continental, vamos ter, sob a jurisdição do Estado português, uma área de mais de 4 milhões de quilómetros quadrados, 40 vezes aquilo que é o território continental. E o mar é absolutamente fulcral para o futuro do nosso planeta. É um ativo imenso, ele ocupa cerca de 70% do planeta, mas quando olhamos para o mar, tudo o que se está a passar é fundamental para o destino da espécie humana e para o destino do planeta. Se olharmos para o que se passa no Polo Norte, nós temos o degelo das grandes calotes, portanto, de gelo no norte. Nos últimos 30 anos perdemos 2 milhões de quilómetros quadrados de gelo. O gelo é incontornável porque reflete parte da energia solar. Se nós deixamos que o degelo aconteça, o aquecimento dos oceanos torna-se incontornável. E há uma descoberta nos últimos anos, nos 3 metros superficiais da camada do oceano, nós deixamos acumular-se energia que é equivalente a 1.000 milhões de vezes a energia que foi deflagrada pelas bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima. Temos uma bomba retardador no topo do oceano e é por isso que eu defendo a ideia de criarmos a grande Universidade do Atlântico nos Açores e na Madeira, que são dos sítios do planeta mais indicados para estudar a interação entre a Terra e o ar, entre o oceano e a atmosfera. Isso é fundamental para o futuro. Os cientistas não sabem hoje quais são os mecanismos que libertam esta energia para a atmosfera, mas ela cria os tufões, os eventos climáticos mais extremos e, portanto, a descoberta desses mecanismos vale bilhões de dólares e é uma área em que o país pode apostar. Mas quando olhamos para todo este cenário, nós não podemos esquecer as condições económicas de que partimos. Nós somos um país em que a crise tornou visível todos os constrangimentos estruturais que existem e que impendem sobre o desenvolvimento económico do nosso país. Desde logo a exiguidade do mercado interno, a dívida pública muito elevada, que ela própria inibidora do crescimento. Temos a descapitalização das empresas, cerca de 27% das nossas empresas hoje têm capitais próprios negativos e, portanto, a sua capitalização é absolutamente indispensável para o futuro, mas também somos um país que tem uma estrutura económica ainda limitada e pouco diversificada. Temos uma falta de investimento muito grande que se tem acentuado, sobretudo a incapacidade de atrair em grande número e em grande volume o investimento externo. Temos também, ao nível da produtividade, uma produtividade baixa e um nível de fiscalidade elevado para as empresas. Os números são incontornáveis e, portanto, quando olhamos para estes 20 anos do século XXI, o nosso crescimento económico médio é de 0,35% ao ano. É uma vergonha nacional, é isso que eu considero. Nós temos que ser capazes de superar isso. Quando olhamos para o nosso PIB per capita, nos últimos 20 anos, ele está entre 30% a 40% abaixo daquilo que é a média europeia. E isto é uma espada de Damocles que impende sobre o desenvolvimento de Portugal. E, portanto, nós temos que atacar estes problemas de frente, e atacar estes problemas de frente significa mexer naquelas alavancas que são absolutamente cruciais para mudar o destino do país. Nós temos que criar condições para um crescimento do PIB potencial do país, que seja um crescimento significativo, com taxas superiores, independentemente das oscilações cíclicas, para transformar não só a vida dos portugueses, como o próprio destino do país neste século. E para isso, e para terminar, há 4 ou 5 fatores que me parecem absolutamente cruciais. O primeiro é a questão do investimento na educação, na qualificação do talento em Portugal. Nós temos feito isso, provavelmente temos que revisitar os modelos, nós temos que continuar a apostar na qualificação dos portugueses. Quando olhamos para um indicador que é absolutamente fundamental, que é a percentagem da população que termina o ensino secundário, nós somos ainda hoje dos piores países da União Europeia. Se dentro de 10 anos nós podemos estar pelo menos alinhados com a média da União Europeia ou superá-la, o país dará um salto gigantesco. Mas atenção, a qualificação não é só ao nível do ensino básico e secundário, é também ao nível do ensino superior, em que temos que continuar a apostar. E não há digitalização sem formação de talento. A digitalização vai transformar a economia, mas é preciso preparar os engenheiros, os técnicos, os informáticos, os juristas que vão lidar com toda esta revolução que está a atingir as economias mundiais. Nós temos indicadores muito claros
de que nas próximas décadas cerca de 1/3 do crescimento do PIB mundial vem exatamente da digitalização e da transformação das cadeias de produção, das cadeias de logísticas e das cadeias de exportação. E, portanto, esta questão das qualificações é um investimento que é por si reprodutivo. Isto é um investimento que vai ficar associado a multiplicadores na economia, porque tudo passa pelo talento das pessoas. E, portanto, colocar as pessoas e as empresas no centro do plano de recuperação económica é a minha proposta fundamental. O segundo fator tem exatamente a ver com o nível de capital por trabalhador que nós temos nas nossas empresas. É baixíssimo. As nossas empresas têm o problema de descapitalização muito acentuado e, portanto, é preciso mudar o paradigma de capitalização das empresas. Estou contente porque estão a ser dados alguns passos, mas eles têm que ser mais consolidados e, sobretudo, têm que reverter o paradigma atual. Eu sou das pessoas que defendo que nós temos que ter uma banca comercial saudável. Sem uma banca comercial saudável, não podemos ter uma economia saudável. Mas nós temos que combinar aqui a banca comercial com o banco de fomento, com os fundos de investimento, enfim, com as sociedades de capital de risco, para reverter essa situação. O terceiro elemento que queria mencionar e que é muito importante é o ecossistema de inovação. Nós, fruto do investimento no sistema científico e tecnológico, ele já hoje tem uma vitalidade muito grande. Há uma ligação entre as universidades, os centros de investigação e as empresas. Queria chamar a atenção para em 2019, 4.000 das nossas PMEs reportaram investimentos em investigação e desenvolvimento tecnológico. Em 2018 e 2019, pela primeira vez, o investimento do setor privado em investigação e desenvolvimento tecnológico foi superior ao investimento no setor público. Há aqui uma transição que se está a fazer, é preciso sedimentar e consolidar essa transição para olhar para o futuro. E, finalmente, nós não vamos conseguir responder a todos estes desafios sem mudar a qualidade da gestão. A qualidade da gestão média em Portugal, das empresas, das instituições, deixa ainda muito a desejar. E há estudos que mostram que 30% das diferenças de produtividade, quando nós nos comparamos aos países mais desenvolvidos do mundo, tem a ver com a qualidade da gestão. E, portanto, sabemos que empresas melhor geridas criam mais rentabilidade, têm mais volume de negócios, integram melhor as tecnologias, geram mais valor. E, portanto, há uma aposta grande que temos que fazer aí. Por isso, a minha proposta é que todos os programas para a transição tecnológica das empresas, para a descarbonização, que é absolutamente vital para o futuro, sejam condicionados a uma espécie de refrescamento das equipas de gestão para repensarmos o mundo em que vivemos e superarmos todas estas dificuldades e constrangimentos com que estamos confrontados. Obrigado. Muito obrigado. Acabámos de... Eu, como cidadão, a primeira coisa que gostava de fazer é agradecer ao professor António Costa Silva, porque, de facto, ele começou por nos dizer que não podemos estar agarrados ao corrimão das ideias feitas e, verdadeiramente, o contributo que ele nos tem dado é justamente para abalar essas ideias feitas e, de facto, não é possível fazer mais sem pensar melhor e sem pensar estrategicamente. E em Portugal, infelizmente, muitas vezes temos um déficit de pensamento estratégico e, portanto, queria começar por agradecer. Agora, para poder estimular aqui o debate, a minha ideia é mais pragmática. Isto é descer aos próximos anos. E porquê? Porque nós vamos ter, com o maior pacote financeiro desde a adesão à União Europeia, e vamos ter um horizonte relativamente limitado para utilizar. E há aqui o risco de haver um sentimento de dinheiro que é fácil de utilizar e, sobretudo, que tem de ser utilizado num prazo curto. E as minhas duas perguntas iniciais, a primeira delas é para perguntar, falou muito das lições da história e das ilações que devemos retirar do passado, exatamente do passado recente. Mas eu, sem negar, todos reconhecemos que nos últimos 46 anos, desde o 25 de Abril, Portugal evoluiu imenso, portanto isso é obviamente pacífico, mas a verdade é que os anos posteriores à adesão à União Europeia foram anos em que recebemos também um pacote financeiro elevadíssimo, e a verdade é que há muitos que dizem que ele acabou por não ser verdadeiramente aproveitado ou plenamente aproveitado. E como o professor António Costa Silva já referiu, nós desde 95 deixámos de convergir com a União Europeia, agora nos últimos anos voltámos a convergir, mas a minha pergunta é, que lições é que retira, o que é que nós fizemos mal, se é que fizemos alguma coisa, até com os fundos iniciais,
para que não voltemos a cometer os mesmos erros. Isto é, agora deixamos os objetivos, o que é que foi mal feito na utilização dos fundos, se é que foi alguma coisa mal feita. E a segunda pergunta, faço já duas de seguida para não estar sempre a passar, a minha segunda pergunta, nós temos depois, ainda por cima, com um horizonte limitado para gastar o dinheiro, e temos sempre aquele trauma de não utilizar os fundos que nos são atribuídos. A minha pergunta é, desejavelmente, há aqui uma estratégia e os investimentos haviam de corresponder a essa estratégia. Eu agora estou a falar sempre, não do eixo da distribuição de riqueza, mas do eixo da criação de riqueza. Portanto, vou falar só do eixo da criação de riqueza, não do eixo da distribuição de riqueza. Agora, pensando no eixo da criação de riqueza, nós, de facto, devíamos ter uma priorização dos investimentos. Por exemplo, o professor António Costa e Silva fala muito da importância do eixo ferroviário de alta velocidade Porto-Lisboa. Agora, há ou não o risco de a complexidade, por exemplo, de conceber esse eixo ferroviário, de colocá-lo num procedimento concursal, de obter as licenças necessárias, as expropriações e tudo mais? Há ou não o risco de, na prática, para utilizarmos os fundos, acabarmos por não dar prioridade aos investimentos que são mais estratégicos, porque apesar de tudo há uns mais estratégicos do que outros? Gostava um bocado de o ouvir sobre estas duas questões. Muito obrigado, Dr. Rui Medeiros. Eu penso que são questões muito pertinentes. De facto, quando nós analisamos para o panorama hoje, nós temos aqui vários instrumentos e quando o Sr. Primeiro-Ministro me pediu para preparar a visão estratégica era para 10 anos, portanto vai cruzar diferentes legislaturas com o horizonte temporal alargado. Nas próprias palavras dele, depois ele queria declinar essa visão nos vários instrumentos que tem ao dispor. Nós não podemos esquecer que hoje temos o PT 2020 que está em execução até 2023, ainda faltam 11 mil milhões de euros de execução. Nós não podemos esquecer que este pacote do Plano de Recuperação e Resiliência são mais de 16,8 mil milhões de euros que têm que ser concebido, articulado com os objetivos da União Europeia, a resiliência, a transição energética e a luta contra a ameaça climática, e não podemos esquecer o próximo quadro financeiro plurianual que vem a caminho, que são cerca de 29,8 mil milhões de euros a mais. E, portanto, é isto que eu penso que é muito importante e vai precisamente de encontro à sua primeira questão. Nós temos esta quantidade imensa de recursos, temos uma crise avassaladora e, portanto, a questão fundamental é como utilizar estes recursos e como aplicá-los. Eu penso que no plano de recuperação e resiliência inicial estava associado a um quadro macroeconómico. Eu penso que o Governo tem que rever, apresentar e discutir para medir exatamente qual é o impacto económico associado aos vários projetos, no sentido de os priorizar, porque nós queremos saber qual é o impacto, sobretudo no crescimento do PIB potencial do país, para transfigurar, digamos, a situação em que estamos e mudá-la completamente. E como está implícito na sua pergunta, nós temos que tirar as ilações do passado. Provavelmente no passado nós não lemos bem a situação, desde a adesão ao euro, as disfuncionalidades do euro pesaram muito no desenvolvimento económico de Portugal, o alargamento da União Europeia a leste e a competição que se criou pesaram muito, a entrada da China na Organização Mundial de Comércio em 2001 provavelmente é o maior acontecimento geopolítico deste século, porque mudou tudo, nós também fomos incapazes de pensar e responder, esses são constrangimentos estruturais, mas depois ao nível da própria execução dos programas, nós sabemos que temos uma administração pública que é lenta, que demora a responder, a interação com as empresas acontece de forma muito penosa em múltiplas vezes, e por isso é que eu propus que no centro de tudo também haja o programa de modernização da administração pública com a digitalização. Nós não vamos conseguir a digitalização da administração pública sem atrair uma nova geração de talentos e sem reformar provavelmente as pessoas que estão perto da reforma, mas é preciso rejuvenescê-la. Nós apreendemos nesta crise, nós temos que ter uma combinação virtuosa entre o Estado e o mercado. O Estado não pode substituir as empresas, isso corre sempre mal, não pode haver dirigismo em relação às empresas são o motor do desenvolvimento económico, mas esta articulação aqui é fundamental. E há alguns destes investimentos que estão no plano de recuperação e resiliência, sobretudo na saúde, que são vitais. Nós precisamos de pessoas saudáveis, população saudável e trabalhadores saudáveis, na questão das políticas sociais, mas atenção também nas qualificações. Nós precisamos de talento para as empresas funcionarem, capitalizarem e se desenvolverem. E, portanto, a questão central que está aqui é o próprio modelo de execução deste plano.
e não repetir os erros do passado. Nós somos um país muito centralista, que não associa as várias regiões do país, as associações empresariais, as CCDRs, os órgãos regionais. É fundamental fazê-lo. Tem que haver uma visão central, mas depois descentralizar a execução. Eu sou das pessoas que defende, na sociedade do conhecimento em que nós vivemos hoje, não é possível geri-la com os modelos do passado. E, portanto, tem que haver aqui um funcionamento de cima para baixo, mas atenção, de baixo para cima, com a mobilização de todos estes setores, da própria sociedade civil. Isso é absolutamente fundamental para o futuro. Depois, em relação à segunda questão, tem a ver com um problema que o Dr. Rui Medeiros coloca e muito bem. Nós somos um país que passa a vida a discutir a distribuição da riqueza. Como é que vamos distribuir a riqueza? Mas antes de distribuir é preciso gerar riqueza. E, portanto, é claro para mim, quem gera riqueza são as empresas. As empresas muitas vezes são cerceadas no seu desenvolvimento porque para já não têm um interlocutor único a nível do Estado, não têm uma definição de um quadro, é preciso captá-las, é preciso associar as próprias associações empresariais a todos estes projetos que estão em curso. Mas quando eu defendo a questão da ferrovia, é porque eu penso que nós vivemos num século da conectividade. Isto é, nós temos que apostar na conectividade do país, não só física, mas digital. E a conectividade digital é estender a fibra óptica a todo o país, é a rede 5G que vai mudar o próprio paradigma da conectividade. Mas também as infraestruturas físicas, sobretudo a rede ferroviária e elétrica, são fundamentais. Nós vamos ter no futuro os voos a distâncias curtas que provavelmente vão ser proibidos por razões da descarbonização da economia e da luta contra a ameaça climática. E, portanto, é vital as nossas duas grandes cidades, os dois grandes polos do país, estarem ligados de uma forma rápida. Isso é vital para o seu desenvolvimento económico. E depois as ligações por terra, à Espanha e ao resto da Europa, e as ligações por mar ao resto do mundo. Eu penso que esses investimentos aí são muito importantes em termos do futuro. Eu penso que nestes quadros eles podem ser feitos sem esquecer o papel que também podem criar ao nível, digamos, da criação da procura por parte das empresas. E nós temos muitas coisas boas no nosso país. Falou da questão ferroviária, nós temos uma organização que mobiliza centros de competência, empresas e tudo aquilo que o país tem de melhor, que é a Plataforma Ferroviária Portuguesa. Aglutina parceiros e é assim que eu penso que nós podemos funcionar. E a Plataforma Ferroviária Portuguesa tem exatamente uma concepção estratégica sobre como pode mobilizar todas as competências do país para responder a estes desafios. E nós não podemos esquecer que nós somos um país que já construiu comboios no passado, que já fabricou, que tem competências. Nós temos é que criar as condições, exatamente alinhado também com o problema da autonomia estratégica da Europa, portanto, para tornar mais resilientes as cadeias logísticas, mobilizar essas competências, desenvolver as estratégias e mudar um pouco estes condicionalismos em que nos encontramos ainda hoje. Muito obrigado. Eu aproveitava este momento para corrigir uma omissão que tive há pouco, que é também a de agradecer ao nosso parceiro Jornal Económico em relação a esta organização do dia de hoje. E, aliás, houve questões que foram colocadas por leitores do Jornal Económico e nós selecionámos uma que tem a ver com a lógica do turismo e do comércio, um pouco dos serviços, em relação àquilo que seja o futuro desenvolvimento do nosso país. Neste Portugal em que se discute um futuro aeroporto numa altura em que os aviões estão todos em terra, portanto não levantam nem chegam, infelizmente, gostaria então, transmitindo no fundo a pergunta que nos foi colocada, que nos pudesse desenvolver algumas ideias sobre essa matéria. E já hoje, através do chat que temos, surgiram também perguntas e, portanto, vou transmiti-las. Desde logo uma que tem a ver com o desenvolvimento das criptomoedas e da estabilidade económica mundial, o impacto que tem em relação à estabilidade mundial e até geopolítica, se antevê o impacto que essa realidade vai ter para Portugal. Uma outra questão tem a ver com um tema que também é muitas vezes falado, da reforma da administração pública, e se considera que ela será necessária, e se tem que envolver uma remodelação de chefias, uma redistribuição de recursos humanos, um aumento de vencimentos dos quadros, no fundo, uma questão que nós sistematicamente vamos
falando tantas vezes, que é da necessidade de reformarmos o nosso Estado que, aliás, no seu documento, e de acordo com aquilo que escreveu, considera que tem aqui um papel em relação ao desenvolvimento do nosso país, como bem há pouco também nos acabou de explicar. Eram, no fundo, estas 3 perguntas que lhe transmiti. Ok, muito obrigado, muito obrigado. Sobre a primeira pergunta do turismo, eu penso que ela é uma questão, a questão do turismo é uma questão-chave. Aliás, eu acho que o turismo é um dos setores que mostra, com toda a evidência, como é que o país se pode transformar. Se olharmos há alguns anos atrás, o nosso turismo começou a crescer. Antes da pandemia, nós temos destinos turísticos que chegaram aos primeiros lugares do mundo. E isso é fruto do dinamismo das empresas que trabalham na área do turismo, da sua visão e também da cooperação estreita com as autoridades, com os organismos que apostaram no desenvolvimento de todo este setor. E, portanto, mostra que nós, que somos um país muito individualista, em que cooperamos pouco uns com os outros, quando essa cooperação existe, pode realmente transformar-se. E em 2019 o turismo representou cerca de 13% a 14% do PIB do país. É um setor extremamente importante. Eu espero que ele recupere, mas é evidente que hoje nós não sabemos exatamente como é que essa recuperação se vai desenvolver, tendo em conta as repercussões da pandemia e as cicatrizes que deixam todo o tecido económico. Mas penso que até lá é extremamente importante, no âmbito do próprio Programa de Recuperação e Resiliência e outros programas, prestar assistência às empresas, fazer chegar recursos às empresas o mais depressa possível, no sentido da qualificação das empresas, da sua digitalização. Eu penso que as plataformas eletrónicas podem mudar também muito o negócio do turismo, como estão a fazer, podem reconfigurá-lo. Provavelmente é a altura de requalificar os trabalhadores, de apostar nessa digitalização e também de repensar na apresentação dos destinos turísticos, não só dos destinos maduros, convencionais, é preciso reconfigurá-los e reapresentá-los no quadro da retoma, como também olhar para todas as valências que o país tem. Nós podemos ser um país que pode apostar no turismo da natureza, no turismo cultural, no turismo arquitetónico, enfim, no turismo termal. Portugal foi um dos primeiros países do mundo a criar termas nas Caldas da Rainha e, portanto, tem uma tradição também aí no turismo de saúde. Isto é, eu penso que todas essas ideias recombinadas podem preparar o país para, na retoma, ativar todos esses eixos e tentar recuperar este setor, que é um setor estratégico para o futuro. Em relação à reforma da administração pública, eu penso que é um problema importante. Eu sou das pessoas que defende que nós temos que ter este equilíbrio virtuoso entre Estado e mercado. Já vimos que o mercado por si só, em situações de crises exógenas como esta, não é suficiente para responder, e vimos também isso na própria questão das vacinas. A vacina, no fundo, contra o Covid-19 surgiu por um trabalho extraordinário das empresas farmacêuticas, mas com um estímulo muito importante também do investimento público. A Moderna, nos Estados Unidos, recebeu 2,5 mil milhões de dólares. Portanto, houve aqui também uma associação e a União Europeia também investiu e, portanto, é muito importante nós termos esta associação. Porquê que a administração pública é importante? Porque ela tem que funcionar de forma muito mais ágil, muito mais eficaz. E aí a sua reforma é fundamental, provavelmente refrescar as equipas de chefia e, portanto, isso é um dos aspectos, reformar as pessoas que estão mais perto da reforma, atrair mais jovens. Nós não vamos ter a digitalização da administração pública sem a incorporação de novo talento e de uma nova geração, sem significar que nós temos na administração pública organismos que funcionam muito bem, outros que funcionam menos bem. Portanto, temos aqui um sistema misto, mas temos duplicações, redundâncias, falta de eficácia. É preciso atacar isso. Eu penso que a modernização tecnológica, aliada a uma nova mentalidade, é o caminho para chegarmos lá. Em relação às criptomoedas, ao Bitcoin e a outras, eu penso que elas vão desempenhar um papel no futuro. A digitalização vai atingir todas as áreas da atividade económica e, portanto, o dinheiro digital muito provavelmente vai ser uma peça. É evidente que é uma área que tem que ser reformulada, provavelmente vai trabalhar muito com a questão do blockchain, que suprime muita da intermediação que existe e torna mais transparentes os fluxos, mas tudo isso não pode fazer-nos esquecer um fator fundamental. À medida que nós virtualizamos e automatizamos todos estes sistemas, as ameaças também são brutais. E os ciberataques também são brutais. Nós descobrimos no início deste ano
através de uma empresa privada dos Estados Unidos, a FireEye, que os Estados Unidos, durante 9 meses, no ano de 2020, foram atacados. Cerca de 215 instituições, redes foram atacadas através de piratas informáticos e, portanto, nós vamos ter que ter muito cuidado em termos do futuro. E o ciberespaço vai ser fundamental, mas a sua segurança é ainda mais importante. E, a meu ver, se olhamos para a frente, há pessoas absolutamente visionárias. No século XX, o físico norte-americano Richard Feynman, quando visitou o laboratório de Los Alamos, onde trabalhou no desenvolvimento da bomba atómica, a última visita que fez, que ficou nos anais da instituição, ele, quando ia sair, virou-se para eles e disse: eu só vi aqui os computadores desta geração, vocês vão ter que esquecer esses computadores, o futuro é a computação quântica. E eu acredito que a computação quântica é o futuro, por uma das razões. A computação quântica usa não só zeros e uns, mas usa o terceiro estado, usando as propriedades da mecânica quântica. E é fundamental, porquê? Porque esses sistemas, quando alguém interfere ou invade, a detecção é imediata. E eu penso que isso é uma das grandes migrações tecnológicas que vai existir neste século para dar sustentabilidade e segurança ao ciberespaço. Sem isso, muitas ameaças também virão até lá. Agora, deixe-me só, há pouco já falou também, e é um tema também que fala muito da reconversão industrial e da reindustrialização de Portugal e da Europa. É um problema que, ainda por cima, a experiência do Covid tornou particularmente atual, embora já venha desde há bastante tempo. Agora, eu pergunto, nesta perspectiva da reindustrialização e da reconversão industrial, Portugal, se tivéssemos que identificar algumas áreas, porque voltamos ao mesmo, isto é, Portugal não parte do nada, parte de uma realidade e tem, apesar de tudo, domínios onde pode ir mais longe e outros em que é mais difícil avançar. Se tivesse que identificar alguns domínios estratégicos para esta reconversão industrial, para esta robotização, onde fosse possível mais facilmente gerar valor acrescentado, tinha alguma sugestão a fazer? E por outro lado, na sua perspectiva, para avaliar, a minha preocupação é sempre como é que de facto nós conseguimos ter produtos de valor acrescentado numa economia nos próximos anos. Haveria alguma forma de mensurar, de avaliar, isto é, de graduar os vários projetos, e vão ser muitos, também usam isso? Como é que, na sua perspectiva, faria a coisa? Sim, é uma excelente questão. Eu queria só recordar que nós, à medida que estudamos o nosso país, simultaneamente é fascinante. Reparem que eu disse, nestas 2 décadas do século XX, o nosso crescimento económico é absolutamente anémico. Nós estamos estagnados, nós não conseguimos crescer, não conseguimos criar riqueza, não conseguimos ter um crescimento sustentável do nosso PIB potencial. Mas, ao mesmo tempo, se analisar os estudos da Universidade de Harvard, eles têm um laboratório do crescimento, que exatamente segue o crescimento dos vários países do mundo. E eles identificam os novos produtos que as economias são capazes de produzir. Uma economia que gera riqueza é aquela que é uma economia diversificada, que é complexa, que consegue criar novas competências e consegue criar produtos e serviços de alto valor acrescentado. O nosso nível de complexidade anda à volta de 0,72, o máximo é 1. As nações mais desenvolvidas do mundo são as que têm níveis de complexidade mais elevadas. Mas o que é absolutamente surpreendente nesse estudo é que entre 2012 e 2017 eles identificaram que Portugal foi capaz de criar 39 novos produtos. Isto é, foi a 12ª economia do mundo. Isto é uma lição para todos nós, é um murro no estômago e é uma lição. Porquê que isto acontece? E, portanto, as conclusões para mim são absolutamente claras. Nós temos competências funcionais, nós sabemos fazer, aliás a pandemia mostrou com a reconversão de empresas fabricarem ventiladores, medicamentos, a empresa extraordinária que está no Biocante de Cantanhete, que está já a preparar uma vacina para o Covid. Nós temos competências, nós sabemos fazer. Aonde é que falhamos? Falhamos nas competências institucionais. Temos competências funcionais, não temos competências institucionais. É na área das políticas públicas, dos mecanismos de desenho, dos estímulos e incentivos às empresas para elas desenvolverem os seus negócios. Prestamos pouca atenção ao marketing internacional. Não basta criar produtos, nós temos que ligar ao marketing, ao design, à engenharia, colocá-los nos mercados mundiais. As plataformas eletrónicas hoje são absolutamente fundamentais. E isto vem na sequência da sua questão, quais são os setores? Para mim um setor fundamental é o das biotecnologias da saúde.
Nós temos investigação de ponta na área da saúde em Portugal. Todos os contactos que eu tive, eu penso que nós estamos em condições, e não é sermos ambiciosos, nós estamos em condições de sermos uma das fábricas de medicamentos da Europa. Fábricas de medicamentos e, atenção, de dispositivos médicos complexos. Nós temos capacidades no país na área da síntese química fina, temos capacidades no país na área da fertilização industrial, na criação de medicamentos e dispositivos médicos complexos, temos capacidades no país na criação de substâncias ativas dos medicamentos. Nós já produzimos no país as chamadas moléculas velhas, algumas usadas nas terapias oncológicas. Quando elas falharam no cume da crise, descobrimos que a nossa dependência é brutal da Ásia, mais de 80% da Índia ou de outros países asiáticos. Isto é, já fizemos no passado aquilo que podemos voltar a fazer. E com este conceito de autonomia estratégica da Europa, que, atenção, não é parar a globalização é fundamental, as trocas comerciais são fundamentais, mas nós temos que ter resiliência na nossa economia. E se apostarmos aqui, identificarmos os setores, tivermos os incentivos adequados, é uma área gigantesca para desenvolver a economia do país. A segunda tem a ver com a metalomecânica ligeira e pesada. Nós temos excelentes empresas em Portugal nessa área, algumas delas também, no cume da crise pandémica, responderam, começaram a usar a impressão tridimensional ligada a processos digitais. Eu penso que se estas empresas forem apoiadas para a sua digitalização, para o uso da impressão tridimensional, muita coisa vai mudar. E atenção que a impressão tridimensional pode mudar as cadeias logísticas mundiais. Amanhã, a nível do próprio comércio, o comércio pode ser, se a gente quiser comprar ferramentas, joias, o que quer que seja, utensílios, pode ter que comprar um ficheiro eletrónico e com a impressão tridimensional a própria ferramenta é criada in situ. E, portanto, isto pode dar ao país também valências que eu penso que são muito importantes. Depois queria também mencionar a área de energias renováveis. Fomos um dos países que apostou e muito. A crise climática é absolutamente vital, nós vamos ter que ter esta transição energética. Nós já temos alguma capacidade no país, mas nós nunca pensamos de forma integrada. É que não é só apostar nas energias renováveis e importar as turbinas eólicas, os equipamentos eólicos flutuantes do exterior, é criá-los no país, temos condições para fazer isso. Uma das coisas que debilita muito o nosso país é que, por um lado, os produtos e serviços de alto valor acrescentado ainda representam pouco em termos das nossas exportações, temos que apostar aí, apostar nos bens transacionáveis, mas atenção, outra coisa que é killing para nós, killing quer dizer letal, como dizem os ingleses, é que o conteúdo importado nas nossas exportações é muito elevado, é dos mais elevados da União Europeia. E é por isso que eu digo que somos um país muito individualista. Mesmo ao nível das empresas há pouca cooperação empresarial. Nós preferimos importar matéria-prima do exterior, criar os nossos produtos e exportar. Podíamos ter uma estratégia inteligente de substituição das importações e isso, coligado com estes setores, pode ampliar o valor e transformar o futuro. E o ponto final, só para lhe dar também um exemplo onde vejo que a combinação das empresas com o setor público pode ser muito importante, é aquilo que chama a criação de uma internet do território. Nós podemos ser dos primeiros países do mundo a criá-la. O que é isso, a internet do território? Ela vai afetar a agricultura, o setor primário, que tem um potencial grande no país e pode crescer muito, e também a gestão da floresta. Hoje em dia as informações que vêm dos drones, da fotografia aérea, dos sensores, estão a mudar tudo. E ligado com a aplicação de sistemas inteligentes, a inteligência artificial, as máquinas que aprendem para tratar toda essa informação, nós podemos abrir aqui fileiras imensas de riqueza, porque essa informação permite desenvolver a chamada agricultura de alta precisão, que usa as imagens de satélite e estes dados para intervir nas culturas agrícolas, mapear os recursos hídricos, intervir ao nível do ciclo hidrológico, e, portanto pode fazê-lo de uma forma muito mais acentuada, mas atenção também em relação à floresta, à quantidade de recursos que o país despende ano após ano na luta contra os fogos florestais. E, portanto, o que é que pode acontecer com uma internet do território bem urdida, em que as empresas vão ter um papel, porque são elas que prestam os serviços dos drones, da informação, com articulação com os serviços do Estado, nós podemos ter uma detecção mais rápida dos incêndios, evitar até que eles aconteçam, mapear todas as variáveis e, no fundo, ter a inteligência a funcionar para gerir o território. Muito obrigado mais uma vez. Eu também quero agradecer as várias participações que temos tido aqui através do chat a nível das perguntas. Esta sessão está a ser exemplar não só no seu conteúdo, mas também no cumprimento dos seus horários.
portanto, eu iria fazer o último conjunto de questões depois da resposta do seu professor, a Ana Luísa Guimarães faria a conclusão dos nossos trabalhos. Há aqui algumas perguntas relacionadas com a questão de Portugal e dos fundos comunitários. Uma ideia que, aliás, em conversas várias tenho tido com algumas pessoas que têm a ver com a avaliação que fazemos da utilização dos fundos e a necessidade de uma avaliação de natureza económica em relação ao modo como estamos a utilizar os nossos fundos. E, por outro lado, uma outra questão tem a ver com o seguinte: se não estamos demasiadamente dependentes dessa utilização de fundos europeus, e como é que poderíamos ultrapassar essa questão e encontrar formas de financiamento para a nossa economia privada. Sobre os setores mais relevantes e inovadores quanto ao futuro, se pode pensar na indústria aeroespacial, na economia do mar, que já referiu, na investigação de laboratório em relação a novas moléculas, isto é, se há hipótese de desenvolver estes projetos numa lógica de associação com investimento direto estrangeiro. Por outro lado, a grande questão sempre colocada da distribuição entre os recursos do pilar público e do pilar privado como formas de desenvolvimento da nossa economia. Muito obrigado mais uma vez. Queria, da minha parte, e neste momento, agradecer com toda a honestidade e sinceridade o grande momento que nos proporcionou na Servo, o Sr. Professor António Costa Silva. Um agradecimento muito grande. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Diogo Feio. São todas excelentes questões. O problema dos fundos é um problema muito relevante para nós. Nós temos no nosso país uma pouca tradição para avaliar as políticas públicas, para monitorizar o seu impacto. Quando olhamos para os países mais avançados do mundo, ainda há dias estava a olhar para a história da Suécia. A Suécia criou o seu primeiro Instituto de Políticas Públicas no fim do século XIX e que tem funcionado. E, portanto, nós aqui temos pouca tradição em relação a isso, somos pouco organizados nesta avaliação e monitorização. E, portanto, como é que eu vejo a aplicação dos fundos europeus? É uma área muito importante, porque, sem dúvida, com as limitações que o país tem, é um dos recursos financeiros mais importantes para se desenvolver. Nós temos, em termos de taxas de execução, estamos mais ou menos alinhados com a média europeia. Há um escrutínio muito importante que a União Europeia faz sobre a própria aplicação desses fundos, mas isso não basta, quanto a mim. Temos que fazer o nosso trabalho de casa, temos que ter os nossos mecanismos de avaliação, e nós somos um país em que há uma alta suspeição em relação, portanto, a muitos destes investimentos. E a melhor maneira de combater a suspeição, eu sou profundamente democrático, também lutei modestamente pelo regime democrático, eu penso que não há realmente outra forma mais eficaz de gerir as sociedades, mas a democracia não existe sem confiança. E é por isso que desde o documento inicial da visão estratégica eu propunha que o Governo devia criar um portal específico para a aplicação dos fundos europeus, devia reportar nesse portal para onde é que vão os dinheiros, quais são os critérios, quais são as métricas, quais são as taxas de execução, para haver um escrutínio público generalizado, desde logo da imprensa, que é vital para assegurar a boa execução de todas estas questões. E eu penso que, felizmente, parece que o portal vai avançar, vai ser um passo, penso eu, muito significativo para termos aqui uma visão diferente sobre a aplicação de todos estes fundos. Depois é o próprio modelo de execução, que tem que envolver, como disse, não é só de cima para baixo, mas de baixo para cima. E o terceiro vértice, que na questão da pergunta do Dr. Diogo Feio está muito patente, é não estarmos excessivamente dependentes dos fundos europeus. É por isso que eu há bocado dei o exemplo das 4.000 PMEs que já reportaram investimentos em investigação e desenvolvimento tecnológico no fim de 2019. Ainda pouco do nosso tecido empresarial, mas são 4.000. Eu lembro-me dos anos 90, quando falava com os meus colegas no Instituto Superior Técnico, nós nem 200 empresas tínhamos que reportassem investimento direto em investigação e desenvolvimento tecnológico. É preciso cartografar essas PMEs, saber onde é que elas estão e usá-las como uma grande plataforma para atrair investimento externo. Nós temos empresas de ponta no nosso país, empresas na área das tecnologias de comunicação,
da eletrónica, do software, que trabalham para a NASA, trabalham para grandes instituições internacionais. Nós temos empresas no país que estão provavelmente na linha da frente no que concerne à internet das coisas, à ligação entre todos os equipamentos para aplicar sistemas inteligentes e, portanto, desenvolver essas atividades. E, portanto, se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos ter aqui uma base para atrair muitas desse investimento externo, de sociedades de capital de risco, de fundos de investimento. Nós temos projetos promissores no país. E isso está relacionado com a segunda questão, com o que são os vários setores. Todos os que mencionou, portanto, o setor aeroespacial vai ser muito importante em termos de futuro, e nós temos aqui uma espécie de mutação epistemológica no século XXI. Nós estamos habituados a olhar para a Terra, para o ar, para o oceano, para a atmosfera, para o espaço. Nós temos agora o ciberespaço, temos 5 dimensões, e, portanto, o espaço é aqui muito importante, e com a extensão da nossa zona económica exclusiva, aquilo tudo que se está a fazer ao nível dos Açores, as centrais de lançamento dos mini-satélites, enfim, com o desenvolvimento da indústria aeroespacial, é extremamente importante. Eu descobri nos meus estudos sobre o país que o nosso setor ligado às indústrias de defesa já representa cerca de 3% do PIB do país. Estas indústrias de defesa que estão ligadas à indústria aeronáutica, à fabricação de componentes, à indústria naval, aos estaleiros navais, elas são por si só indústrias que fomentam o desenvolvimento de produtos e serviços de alto valor acrescentado, podem contaminar a economia, portanto aí é muito importante. O mar, para mim, é decisivo, e só para dar um exemplo, há um projeto internacional que é o projeto Argo. Portugal, infelizmente, não pertence, mas eles colocam boias de sensores no oceano, essas boias descem até 2.000 metros de profundidade, descem e sobem em ciclos de 10 dias, elas estão a dar informação sobre o oceano como nunca tivemos, desde pressão, temperatura, nível de CO2, nível de oxigênio, o volume de plásticos, o volume de recursos biológicos. E qual é uma das grandes descobertas deste projeto Argo? É que entre os 200 metros e os 1.000 metros, na chamada camada mesoplágica do oceano, o volume de recursos biológicos que existe é 10 vezes superior a todo aquilo que estávamos a pensar antes. É por isso que a Noruega está a usar essa informação. A Noruega tinha os seus cardumes de salmão em declínio, está a usar esta informação combinada com sistemas de inteligência artificial e tratamento de dados, com máquinas que aprendem, criou gêmeos digitais dos cardumes e está a reverter completamente o declínio dos cardumes. E, portanto, o mar, para mim, aliado a conhecimento, ciência, tecnologia, pode mudar muita coisa. E, por último, a questão da ciência dos materiais. Nós temos uma revolução em curso na ciência dos materiais e, curiosamente, o carbono está no centro dessa revolução. Os novos materiais são o grafeno, são os nanotubos de carbono, são as fibras de carbono, são muito mais resistentes, flexíveis, muito provavelmente vamos ter uma nova geração. E isto combinado com todo o trabalho que se faz no Laboratório de Nanotecnologias sediado em Braga, pode propiciar um novo desenvolvimento a muitas das nossas indústrias. Só para finalizar, sobre a distribuição entre o público e o privado, a nível destes programas, é uma discussão que é muito relevante. Nós não podemos esquecer que o papel do setor privado é vital, é o setor privado, no fundo, cria riqueza e catapulta o desenvolvimento económico do país. Portanto, temos que ter aí uma distribuição equilibrada. Não me compete a mim, porque eu não tenho nenhumas competências executivas, como sabem, e, portanto, nem quero ter. Portanto, é decisão do governo a atribuição dos fundos e o seguimento e a implementação desses fundos. Esperemos que haja maior equilíbrio, sobretudo no quadro financeiro plurianual, mas é vital dar ao setor privado todas as alavancas para ele se desenvolver e, portanto, alinhado com todas estas transformações, preparar um caminho melhor para o futuro do país. Obrigado. A agradecer muito particularmente ao Sr. Professor Costa e Silva esta conversa que teve aqui connosco, muito interessante, ao Rui e ao Diogo a dinamização que foram fazendo, colocando aqui questões que preocupam a todos e também tivemos aqui uma participação ativa do lado de quantos nos acompanham. Está de facto na hora de terminarmos. Antes disso, eu gostava só de partilhar aqui convosco, ou de sublinhar, no fundo, alguns aspectos que considero, alguns pontos fundamentais em torno desta visão estratégica para Portugal neste horizonte 2030, ou quem sabe, porque este horizonte é um horizonte demasiado curto, portanto, porventura bem para além disso, e que foram aqui já hoje nesta nossa conversa, fluindo e sendo destacados.
E o primeiro deles tem que ver, é porventura também um defeito de profissão, com esta preocupação que temos com a reforma da administração pública. Como o Sr. Professor Costa e Silva sublinhou no seu relatório e aqui hoje em diversos momentos, é importante haver este equilíbrio virtuoso entre Estado e mercado. Este é sem dúvida um aspecto fundamental. Só que este equilíbrio entre Estado e empresas não se limita verdadeiramente a uma repartição de papéis no que toca ao investimento e à ação com vista a esta recuperação económica do país. O Estado realmente tem que estar à altura de acompanhar este desafio que é colocado às empresas e o movimento que inevitavelmente esta fará, como diz, existem competências funcionais, é preciso acrescentar as competências institucionais a Portugal e aqui a administração pública tem um papel fundamental. No fundo, sem uma máquina administrativa moderna e eficiente, este objetivo para Portugal no bom caminho pode ficar comprometido. E modernizar a máquina administrativa é muito mais do que tornar a administração mais digital. Também já aqui foi dito, é preciso com coragem rever as estruturas organizatórias, dotá-las de eficiência e eficácia, porventura emagrecê-las e ao mesmo tempo, com a expressão que usou, refrescá-las com quadros mais capazes, eliminar, e isto é essencial, a burocratização excessiva dos procedimentos, com que tantas vezes nos deparamos e que é muitas vezes responsável pelo desvio do investimento estrangeiro e também pela perda da competitividade nacional. No fundo é esta reforma da administração que tem que ser feita e porque não foi feita antes, terá que ser feita agora, ao mesmo tempo que Portugal tem ao seu dispor este maior pacote sempre de fundos estrangeiros. Mas enfim, como sabemos, não há alturas ideais, há os momentos em que as coisas realmente se fazem e é preciso fazê-las, que seja então agora. Ligado a isto, há um outro aspecto também aqui bastante focado hoje, é uma preocupação de todos, que tem que ver com a garantia da execução dos fundos europeus. E o papel do Estado é aqui essencial. Há de facto um grande desafio que se coloca ao tecido económico, que dê o passo em frente, que se reinvente, que arrisque, mas cabe ao Estado facilitar este resultado. E temos de ter consciência que tudo isto acontecerá a uma velocidade estonteante. Como sabemos, 6 ou 7 anos parece muito tempo, mas para gastar tantos 1000 milhões de euros que temos ao nosso dispor, não é realmente muito. E, portanto, é preciso simplificar processos, conceber e agilizar os instrumentos para desburocratizar e permitir, efetivamente, comprometer e executar os fundos. É preciso ajustar a interpretação das normas, que muitas vezes são rígidas e herméticas a esta realidade, para que tudo se avance. Eu acredito, e isto foi aqui bastante sublinhado hoje, que o tecido económico estará à altura. É preciso que a máquina pública não se enrede em bloqueios e não seja um obstáculo. Portanto, muita agilidade também do lado público. Esta é uma ideia que me parece fundamental. Finalmente, e porque este é um tema a que também do ponto de vista pessoal sou cada vez mais sensível e partilho desta visão do Sr. Professor António Costa e Silva, preocupa-me a coesão territorial e a revitalização do interior. Realmente seria um grande handicap chegarmos ao fim deste período de investimento com o interior, tal como o encontramos hoje, com esta clivagem entre litoral e interior. Esta visão litoralista do país, de que falava há pouco, está muito imbuída em nós, em cada um de nós, e a verdade é que o interior não atrai as pessoas porque não tem trabalho, porque não tem um ensino ao nível do litoral e também não tem divertimento, e é preciso mudar isto. E a pandemia trouxe-nos aqui uma oportunidade excelente. Há de facto hoje uma maior atração pelo interior, todos nós, se não nós próprios, mas com pessoas com quem conversamos, notamos isso no nosso dia-a-dia. O interior tem verde, tem qualidade de vida e permite com muito mais facilidade dar resposta aos desejos que todos temos hoje, ou que muitas pessoas têm, de autossuficiência alimentar e energética. E esta ideia de que falava há pouco, da internet do território, desta aposta na agricultura e nas atividades económicas do setor produtivo, agrícola, florestal, serão essenciais para isto, para esta valorização do interior, com instrumentos variados de política pública, para que cheguemos ao fim deste período de investimento com um interior mais igualitário, com um país mais homogéneo, mais igualitário.
Uma última palavra, apenas total confiança no caminho que Portugal já iniciou e que continuará a traçar, isto é inevitável, rumo à sustentabilidade ambiental. Eu que tenho trabalhado nestas áreas da mobilidade, dos recursos naturais, do ambiente, aqui no escritório temos muito trabalho em volta destes setores, estou convencida que a introdução e o aprofundamento cada vez maior de práticas sustentáveis é irreversível e, portanto, esse é um ponto que me parece absolutamente irreversível. E é isto, enfim, foram aqui sublinhados muitos riscos, muitas oportunidades, mas é preciso enfrentá-las com coragem, saber dar a volta por cima, e o desafio é dirigido não apenas ao Estado, às empresas, muito às empresas, como aqui foi dito, mas também a cada um de nós nas suas profissões. A Servo irá continuar a acompanhar este tema, como o Diogo Feio sublinhou através do nosso recém-criado grupo Serviço Portugal 2030, iremos manter atualizados e dar novidades a respeito do Plano de Recuperação e Resiliência, do novo quadro financeiro plurianual, das regras de execução nacionais assim que forem conhecidas. E em nome da Servo, agradeço mais uma vez muito particularmente ao Sr. Professor António Costa e Silva ter acedido a conversar connosco hoje. E a todos os que fizeram companhia, que nos fizeram companhia desse lado e participaram, contribuindo para que esta conversa fosse ainda mais interessante. Bom dia a todos, muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigado, bom dia, obrigado.